Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o diretor administrativo do Grupo Interact, Fábio Frei, para conversar um pouco sobre gestão da informação e todas as soluções na área da informação que a empresa Interact propicia às organizações, não só da região, como de diversas partes do país. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, como é que está? Tudo bem? Ótimo. Fábio, um pouquinho da tua história, até para a gente conhecer quem é o Fábio. Não és aqui da região, né? És de Santa Cruz, se não me falha a memória. Então, um pouquinho da tua história, até para a gente conhecer um pouco o Fábio e como ele veio a se tornar diretor administrativo do Grupo Interact. Ok. Bom, primeiro, é uma satisfação estar compartilhando, né, com a nossa região toda essa trajetória da Interact, né? Que é sempre importante a gente divulgar cada vez mais o que nós estamos fazendo. Bom, como você disse, professor, eu sou natural de Santa Cruz, né? Mas estou lajeado desde 1986. Né? Passei uma gestão bastante longa no sistema Unimed, na qual eu adentrei dentro do sistema de informática. Né? Fiz toda uma formação em ciências da computação, na qual continuo assessorando até os dias de hoje. Em paralelo, cursei Direito, né, pela Unicinos, me graduei no ano 2000 e logo depois venho a fazer 2 especializações em Gestão e Direito Tributário. Então essa foi a minha formação. A caminhada. E interessante é que cada vez mais a gente vê profissionais que são às vezes de áreas até não tão diretamente ligadas à área da informação, mas que por venturas de questão de opção profissional, oportunidades, acaba adentrando na área da informação e que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia. Pela disponibilidade que a gente tem hoje de acesso a conteúdos, né, e até atividades, quase que é um pecado você ficar restrito num caminho só, né? E eu sempre gostei de lidar, né, com 2, 3 atividades simultâneas, né, até com conhecimentos diferentes. Né? No sistema Unimed atuei muito no cooperativismo, onde eu acho um modelo muito bem estruturado e que na Interact hoje eu acabo trazendo bastante ideias. O direito por si, não preciso nem falar, porque toda a gestão administrativa, que possui muitas disciplinas nessa área, mas toda a gestão organizacional, gestão de contratos, o planejamento tributário, fiscal, hoje me ajuda bastante assim na condução do meu trabalho, né? E isso é interessante, porque aí você entra na Interact. Um pouquinho da história da Interact, do Grupo Interact, né? Que agora está se tornando cada vez mais complexa a gestão. Né? Perfeito. Um pouquinho da história para a gente conhecer e depois conversar um pouco mais sobre a gestão da Interact. A Interact hoje tem completos 4 ciclos de 4 anos. Então, estão perfazendo 16 anos já de empresa, de organização. Foi uma sociedade que iniciou e hoje continua bem estruturada desde 1999, onde foi agregado tecnologia por parte de um dos sócios e da minha parte o conhecimento em gestão. Então essa união, né, que é muito bem dependente uma da outra, nós começamos a dar origem às soluções. Então, todas as soluções que nós vamos falar logo mais, todos os aplicativos, eles foram originários de necessidades empresariais, necessidades das empresas. Como eu venho da organização corporativa, muitas delas eu sabia quais eram as demandas, né, que o mercado viria a necessitar. Então, esse projeto, no início, né, 99, começou com um trabalho menor, uma empresa com um grupo mais limitado de colaboradores no desenvolvimento das aplicações, mas isso a cada semestre foi tomando porte, né? Inserindo novos recursos na equipe, né? Novas complexidades, novos sistemas, os primeiros clientes começaram a surgir, e aí nós fomos tendo ciclos, né? Onde eu tenho dito nas rodadas de planejamento que a cada ciclo de 4 anos nós temos dobrado alguns números. Né? E eu acho que é importante, porque agora nós vamos ver a reportagem sobre a Interact,
conhecer um pouquinho mais dentro da própria Interact, né? Vamos conhecer um pouco mais e depois eu vou voltar com o Fábio para explorar um pouco mais essa ideia dos ciclos. Afinal de contas, o que são esses 4 ciclos? Como é que uma organização cresce, evolui e se consolida no mercado? Então, vamos para a nossa reportagem, depois a gente volta para conhecer um pouquinho mais dessa evolução. A Interact Solutions é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de software e atua no mercado de tecnologia da informação desde 1999. Oferece soluções para a gestão da estratégia, da qualidade de processos, de competências, de riscos e ainda gestão de projetos. A Interact trabalha com uma plataforma única, que oferece diversos módulos. Um dos benefícios é de ter uma solução integrada, dentro de na verdade, uma plataforma única com diversas soluções, desde soluções de planejamento estratégico, com soluções para qualidade, soluções de desenvolvimento humano, mas sempre com foco na gestão. O sistema pode ser utilizado por empresas de qualquer segmento. No caso dos clientes, todo o foco em gestão, então seja ela no controles de indicadores, mas que não seja só o controle. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o cliente consiga ter uma estratégia mais adequada e tomar uma decisão mais oportuna e de uma forma rápida. Quando é desenvolvido um novo sistema, isso parte da necessidade de algum cliente, de uma constatação da própria equipe ou até mesmo de uma necessidade de mercado. Uma das metodologias utilizadas é o Scrum, uma metodologia ágil para a gestão e planejamento de projetos de software. No Scrum, os projetos são divididos em ciclos chamados de sprints. Essa metodologia a gente tem sprints de 2 semanas, são 11 dias úteis. A análise ocorre dentro desse período, a gente tem então nesses 11 dias um produto entregável, ao final desses 11 dias isso vai para desenvolvimento. A mesma questão, são micro-entregas a cada final de sprint, isso vai para teste, então no final de um ciclo, que seriam 13 sprints, assim a gente tem uma versão que com algum requisito, alguma funcionalidade que o cliente já pode estar validando. A empresa também oferece suporte aos clientes que são de diversas regiões do Brasil, mas também de outros países. Bem, depois da nossa reportagem, vamos para o nosso intervalo e voltamos depois para conhecer um pouco mais da gestão do Grupo Interact. De volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo o diretor administrativo do Grupo Interact, Fábio Frei, e falando um pouquinho sobre a questão que é o crescimento agora, entender um pouco dessa evolução que fez a Interact Solutions se tornar o Grupo Interact, quer dizer, como o Fábio colocou no primeiro bloco, houve ciclos. Entender um pouco mais desses ciclos e os serviços que vieram a partir disso. Fábio, explica um pouquinho para nós essa evolução de uma organização, que sempre é bom entender quais são as etapas que faz uma organização que sai do sonho de 2 empreendedores até se tornar um negócio consolidado e realmente uma empresa que emprega dezenas de pessoas. Perfeito. Bom, professor, a Interact não é diferente de qualquer outra empresa que possui as dependências, de equipe, de produto, de cliente, de sustentabilidade. São bases que vão dar uma sustentação, para uma gestão. Nós na Interact, eu, o Thomas, o João, que são os sócios diretos, que a gente faz a condução nas 4 áreas. A gente tem a gestão da administração. Quais são as áreas? São a gestão da administração, a gestão da fábrica, gerida pelo Thomas, a gestão de clientes, gerida por João, e gestão da administração e negócios, geridas por mim. Então, essas 4 grandes áreas, na Interact Solution, depois nós vamos falar das nossas unidades, que também têm suas gestões próprias, que fazem toda a entrega e a comercialização dos produtos. Bom, mas essas áreas, elas foram se desenvolvendo, ao longo desse período. Nós chegamos nesse estágio hoje, não quer dizer que a gente começou assim. A gente, de uma forma mais incipiente, com práticas mais rudimentares, mas a gente foi trabalhando ao longo do tempo, mas sempre usando as próprias aplicações. Então, lá em 2003, 2004, nós já tínhamos um planejamento estratégico usando a ferramenta própria que a Interact produz. Não poderia ser diferente. E essa versão de planejamento, ela está hoje na 12ª edição, de revisões anuais que a gente vem conduzindo.
E os 4 ciclos que eu mencionei, eles têm sido bastante importantes por conta da filosofia empresarial que a gente define. A cada 4 períodos, a gente faz uma renovação, uma imersão, onde são discutidos, né, os aspectos para o novo ciclo. Por exemplo, agora em dezembro de 2014, a gente fez a revisão da filosofia da Interact, aonde nós inserimos a questão da atuação internacional, que para nós vai ser um grande desafio até 2018, né? Mercado externo. Exatamente. Já tem hoje o trabalho sendo montado para cada vez mais globalizar os produtos Interact. Isso iniciou lá ainda no ciclo 3, né, em 1999, com a certificação CMMI, a preparação para atuar no mercado externo. Certificação CMMI. Fala um pouquinho sobre ela rapidinho, para entender o que é essa isso certificação. No ciclo 3, né, em 99, a Interact participou, né, de uma certificação, uma consultoria bastante extensa, né, de 1.800 horas de consultoria, preparando a fábrica para metodologias, né, compatíveis com o CMMI. É uma certificação que se equipara à ISO da indústria, só que na área de tecnologia. É uma credencial para que a gente possa atuar no mercado externo. Então, ela dá a compatibilidade, a conformabilidade, agora falhou a palavra, né, para a maturidade de produto. Tá? Esse é o termo técnico, talvez Thomas e João poderiam falar mais sobre isso. Então, essa maturidade que o mercado externo deseja, né, a gente almejou isso, né, em 99, participamos de uma feira, né, em Hanover, depois no próprio 99, 2000, 2001, 2002, sucessivamente, né? Aonde a gente foi, aliás, 2009, 2010, 2011, 2012, sucessivamente, onde a gente expôs, né, a Interact para fora, né? E hoje, 7% dos clientes já estão fora do Brasil. Então, para nós, isso foi um desafio superado, né? E agora a gente precisa manter e desenvolver este trabalho. A fábrica parece uma indústria, mas na realidade trabalha com sistemas de informação. Que indústria é essa que produz o quê? Quais são os principais serviços, os principais produtos que a Interact hoje atua no mercado? Interessante. A gente já adota a terminologia fábrica de software, até porque a gente usa mecanismos, né, de construção, etapas para desenvolvimento de software, que parte pela pesquisa, né, análise, o desenvolvimento, a qualidade e, posteriormente, a entrega. Então, a fábrica hoje é onde consome a maior energia, né, da equipe. A maior quantidade de colaboradores, mais de 50%, estão alocados na fábrica. E existem métodos ágeis de desenvolvimento, indicadores de desempenho, né, metodologias para construir os softwares. Em termos de grandeza, professor, se a gente for comparar o conhecimento intelectual da Interact em livros, nós hoje teríamos 6 milhões de linhas de código. Se nós vamos botar isso em livros, nós estaremos falando mais de 100 livros de 1.000 páginas cada um. Então, todos os softwares, os sistemas, né, que compõem a suíte SA, Strategic Advisor, poderiam ser exemplificados através de livros, tomo 1, tomo 2, né, até, então, assim... De uma forma bem simples, como é que o usuário percebe, ou melhor, como é que o cliente vai perceber a melhoria de uma organização que usa um sistema Interact ou não? Fazendo um comparativo, nós estamos aí hoje em 2015, né? As metodologias que nós utilizamos para a construção dos softwares, elas foram criadas ao longo do tempo em locais diferentes. Balance Scorecard, que foi o primeiro, surgiu em Harvard, lá nos Estados Unidos, em 1990. Né? Se a gente pegar o PMI, né, ela tem uma primeira revisão de 64 e agora, mais recente, uma atualização. Tem a ISO, tem a metodologia SOX, que é de 2009, 2006, desculpa. Então, assim, essas metodologias, elas foram incorporadas, né,
pela Interact, absorvidas e transformadas em soluções de tecnologia. As tecnologias hoje estão em algumas áreas. A gestão da estratégia, né, foi a primeira, o carro-chefe. Nós temos a gestão da qualidade, a gestão de riscos, a gestão de processos, que é uma aplicação mais nova, que agora a gente aposta muito nela, né, a automação de processos. E depois nós vamos ter ainda a gestão de competências e gestão de projetos. Essas são as principais, elas depois vão se subdividir em outras aplicações. Uma aplicação de BI, uma aplicação de pesquisa e assim sucessivamente. Bem, o Fábio falou um pouquinho dessa caminhada do Interact, né, do Grupo Interact, e eu vou explorar no último bloco um pouco mais a questão assim, bem, o Interact hoje está estruturado, conhecer mais um pouco da estruturação e para onde é que caminha o Interact para a gente entender também quais são os próximos passos que a organização vai ter. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao programa Gestão, nosso último bloco, e hoje recebendo o Fábio Frei, diretor administrativo do Grupo Interact, aqui de Lajeado. Bem, sediado em Lajeado, mas pelo que a gente viu anteriormente, já focando o mundo. Fábio, essa questão de você utilizar diferentes sistemas de informação, a gente sabe que hoje em dia é praticamente impossível viver sem ter um monitoramento ou ter um auxílio ou um suporte da área da informação. Mas como é que a gente vai ver isso? Como é que um empresário melhora o seu desempenho? Quais são os resultados produzidos, seja para a organização, seja para o cliente? Aonde isso aparece? Se a gente comparar com outras áreas, a gente vê as pontas, né? O que eu chamo de ponta? É o usuário final tendo uma tecnologia automatizada, seja num computador, seja num celular, seja num carro, numa colheitadeira, num equipamento médico. Há um desenvolvimento muito grande nisso. E o centro, que é a gestão, né? O centro nervoso, como fica. Então, a Interact atua justamente nesse aspecto. Fazer com que os recursos digitais aprimoram, né, a governança dos nossos clientes. Utilizando de técnicas, a segurança vai aumentar. No momento que sai um colaborador, tem alguma ausência, alguma demissão, aquele conhecimento fica retido através da aplicação, né? Todos os projetos, os processos, há uma segurança para a empresa e para os seus clientes que eles vão ser executados da mesma maneira. A gente ganha isso com a automação de processo. E isso é um grande problema nas organizações, que elas eram muito dependentes dos indivíduos. Exato. E cada vez mais tem que ser dependente dos sistemas. Dos sistemas. Se a gente for no planejamento, num conjunto de indicadores, eles vão dar lá, de forma diária, mensal, semanal, o desempenho, né, e o andar de como a organização está indo. Então, não só para a alta direção, para a alta gerência, e sim para todos de uma empresa. Você, com isso, vai estar formando gente já dentro de uma cultura que está sendo formada. A Interact possui hoje quase 400 clientes, bases instaladas são mais de 800, falei que 7% estão fora do Brasil, e cada cliente possui a sua característica, o seu modelo de gestão individualizado. Então, ele vai compor necessidades, seja de planejamento, de projeto, de indicadores, de processo, e vai fazer o seu desenvolvimento. Não tem como implantar as 12 ferramentas num ano, 2. Ele precisa de um tempo maior. Então, ele vai iniciar naquela área que tem maior dependência. Isso é mudança de cultura. É uma cultura que se estabelece. A gente chama uma cultura inovadora, uma gestão formada, baseada em sistemas, em aplicações, né, sistematizadas, e que vão dar uma continuidade. Você tem que... a gente consegue perceber que esse ano foi melhor que o outro, e assim o próximo será melhor que o anterior, né, com as boas práticas de gestão. O Fábio levanta uma coisa que há muitos anos eu já venho conversando e debatendo. Eu uso uma frase: tu não tem empresa digital com gestor analógico. O que significa isso? Eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo, que é utilizar e saber utilizar essas ferramentas. Existe uma tecnofobia muitas vezes no empresário.
né? Que ele fica meio assustado com toda essa parafernália de coisa. Vão vazar meus dados, a coisa é secreta. Mas a gente sabe que é exatamente ao contrário. Fica cada vez mais protegido e, principalmente, melhora em muito o seu desempenho, porque você controla melhor através de dashboards ou tantas outras ferramentas visuais ou gráficas que você possa ter, né? E esse trabalho, ele é feito pelas nossas unidades. Então, a Interact desenvolve as aplicações aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas os projetos e os negócios são conduzidos por 13 unidades espalhadas nas principais cidades. É a forma com que a gente consegue estar perto do cliente, né? E conduzindo cada projeto de uma forma totalmente individualizada, né? Observando as características de cada cliente e setor, né? Bem, colocada essa estrutura, quer dizer, clientes e tudo mais, já comentasse a questão da globalização e novos produtos. Como é que você gerencia tudo isso? Por que se tornar, migrar de Interact Solution para Grupo Interact? O que significa isso em termos de estrutura de gestão? Professor, esse ciclo novo que a gente planejou, ele levou em consideração alguns números. Se a gente pegar o PIB do Brasil hoje, ele tem algo em torno, 2014, 5,5 trilhões. Esse é o nosso PIB. Ainda que com crescimento pífio no exercício, mas esse é um número. Desse valor, 64% hoje é serviço, é onde nós estamos inseridos, né? 8,5% é tecnologia e comunicação, que é a famosa TIC, né? Representa do total. Desse número, nós vamos ter aí 3,5% na área de tecnologia da informação. Então, é um número bastante representativo, que ele vem crescendo de uma forma muito superior ao PIB nacional, né? O Brasil hoje, ele ocupa a 7ª posição no ranking mundial em termos de tecnologia, né, em consumo. Há uma expectativa que até 2020, 21 ou 22 ele figure entre os 5, mas para isso cada empresa, a Interact se insere nesse contexto, vai ter que trabalhar muito para produzir, né? E fazer com que a gente consiga essas divisas, né, em produção interna e exportação. Dentro do Rio Grande do Sul, nós temos 12% de toda a produção de software nacional, então é um número baixo ainda. Se a gente olhar, o Centro-Oeste produz mais que a gente, o Nordeste está com 8%, mas por conta de que alguns polos estão se formando. A gente tem a região do Recife, com legislações que ajudam, impulsionam o desenvolvimento do software. Nós temos Santa Catarina, Joinville, Blumenau produzindo muito software, né? E o Rio Grande do Sul ainda a gente tem algumas deficiências, né? Para não falar na região mais onde a gente vive. Então, assim, é a nossa bandeira trabalhar no desenvolvimento, até apoiar na construção de alguma legislação que fortaleça, né, a tecnologia da informação, que é uma estratégia boa de crescimento e desenvolvimento de uma região. E eu acho que isso vai ao encontro do que a gente sempre defende, que é cada vez mais os gestores, os empresários, eles devem atuar também social e politicamente. Porque uma coisa é a gestão da organização, outra coisa é a interação com a comunidade e o desenvolvimento da sua região, né? A área de tecnologia hoje, no Brasil, consome pouco menos de 1 milhão de profissionais. Tem uma deficiência muito grande. Na Interact, a maioria dos profissionais são oriundos da área de análise de sistemas e engenharia. A Univates contribui de uma forma significativa. Então, sem a Univates, por exemplo, aqui hoje, nos fornecendo toda a mão de obra qualificada, nós teríamos dificuldade. Então, a Interact é um ser, né, dinâmico, orgânico, que está inserido num contexto, né, e que depende de todo esse circuito para desenvolver e conquistar seus objetivos, né? Beleza. Obrigado, Fábio. Recebemos hoje Fábio Frey, diretor administrativo do Grupo Interact. Fábio, última palavra, uma última consideração do nosso programa. Bom, o desafio que a gente tem, né, para desenvolver a região, empresas que a gente sabe que estão coligadas a nós, né? A Interact hoje possui, eu já falei das unidades, mas o grupo de organizações de CNPJs que a gente possui contato
diariamente, ultrapasso as 100 empresas. Então, a gente tem uma missão bastante árdua, né, para manter esse carro em pleno desenvolvimento, né, e a gente conseguir atingir, então, as metas aí né, que a gente vai conseguir com o apoio de todos os colaboradores, né, todos os diretores das unidades, os parceiros, né, dentro e fora do Brasil. Ok, Fábio. Muito obrigado novamente, Fábio. Agradecemos a todos os telespectadores e desejando sempre, né, saúde e sucesso sempre. E até o nosso próximo programa Gestão. Até lá.